E aí, pessoal, beleza? Stephanie na área mais uma vez. Agora falando um pouquinho sobre manipulação de exceções. Bora lá. Então, a gente tem aqui a nossa aplicação aberto. O que a gente vai fazer? Vamos em Source, botão direito, New Java Class, manipulação exceções. Então, falando um pouquinho sobre manipulação de exceções. Não sei se vocês já aconteceram com vocês de mexer em algum aplicativo, algum site e aparecer um erro bem bizarro assim e você não entender o que significa. Então, geralmente isso acontece quando a aplicação ela não está preparada para receber alguns tipos de exceções. Então, ele acaba passando aquela exceção esquisita que quem deveria entender era o programador, o sistema retornasse de forma amigável ao usuário. Então, a aplicação não estava preparada e ela acabou retornando qualquer coisa aleatória. Então, para a gente entender um pouco, vamos criar aqui um main, utilizar o scanner para entrada de dados, né? Scanner igual new scanner, e ele vai receber uma entrada system.in, e aqui eu vou colocar digite um número para a soma, ok? Digite um número para a soma. A gente vai ter o scanner, ponto, next line. Aqui a gente vai colocar, então, o valor 1. Digite outro valor para a soma, ok? Aqui a gente vai colocar, então, o valor 2. Scanner, ponto, next line também. E aí a gente vai converter esse cara. Integer, ponto, parseInt. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Converter para a gente conseguir fazer o cálculo desse cara. Opa. Integer parseInt. Integer parseInt. Beleza, então a gente tem o valor 1, valor 2. Vamos colocar aqui a soma dos números é mais valor 1 mais valor 2. E vamos executar então. Digite um número para a soma. Vou colocar aqui 2 mais 3. Então, a soma dos números é 23. Por quê? Porque aqui ele está concatenando, né, no System Out Print. Então, aqui ele espera uma string. E aí, quando a gente passou dois valores, ele concatenou. Então, ele pegou 2 e colocou o 3 logo em seguida. Então, deu 23. Mas a ideia não é essa. Vamos pegar este carinha aqui fora. Vamos criar outra variável. Valor. E agora sim, o valor recebe valor 1 mais valor 2. E a gente vai passar esse cara aqui. Vamos executar então. Digite o número para a soma. Ok, vou colocar aqui agora 10 e 2. Então, agora a soma dos números é 12, né? 10 mais 2, 12. Beleza, isso funcionou perfeitamente. Agora, vamos fazer uma outra coisa para vocês entenderem. Digite um número para a soma. Vou colocar aqui 2 e z. Será que ele vai conseguir fazer o cálculo, né, de 2 mais z? Provavelmente não, porque a gente espera números inteiros, nesse caso, para conseguir somar ali os números. E como eu estou passando uma letra, tecnicamente o sistema não consegue fazer isso, né? Então, vamos ver o que acontece. Putz, ele deu uma exceção aqui, tá vendo? Ó? Exception, in, thread main, number format.
Tipo, beleza, ele deu um erro aqui porque realmente o sistema ele não consegue fazer esse cálculo aqui. Ele espera que seja números inteiros para ele conseguir fazer o cálculo. Então, como o usuário, que no caso fui eu, passei uma letra, ele não conseguiu fazer a soma de 2 mais z, por exemplo. Se fosse concatenar igual a gente fez anteriormente aqui, ele conseguiria, mas como é soma, cálculo, realmente ele não consegue fazer. Só que aí ele mostrou essa exceção aqui bem feia, que eu como usuário, logicamente que eu entendo, né? Porque eu estou programando aqui, mas o usuário realmente, ele não entende o que isso significa. Tipo, ele vai falar, putz, deu um erro aqui, eu nem sei o que significa. Então, como que a gente resolve esse problema aqui? O que que a gente vai fazer, ó? Então, aqui no scanner, eu vou colocar, então, um try. O try significa o quê, né? A tradução significa tentar executar algo. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai tentar executar, e se der algum tipo de problema, a gente tem que capturar qual é a exceção específica, vocês vão entender. Vou colocar aqui, então, todo esse bloco de código aqui dentro do try, ok? Beleza. E agora, ele espera o catch, né? Então, no catch, a gente vai passar exatamente a exceção que deu quando a gente tentou fazer a soma com a letra, né? Então, a gente vai colocar aqui o tipo é um number format exception. E essa exception aqui é a variável que vai armazenar todo o erro dessa exceção específica. Então, o que que vai acontecer aqui? Dentro do try, ele vai tentar executar. Se tiver ok, não vai acontecer nada. Ele executou, ok, finalizou. Só que se agora o usuário passar uma letra e dar alguma exceção, a gente capturou a exceção e a ideia agora é mostrar uma mensagem amigável para o usuário, certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, Salt, não foi possível realizar o cálculo. Só é permitido números inteiros. E vou colocar uma carinha de triste aqui também. Então, beleza. Passou as informações certas, vai executar sem nenhum problema. Passou a letra na hora da soma, o cat vai pegar a exceção, vai capturar a exceção aqui, não vai mais mostrar a mensagem horrível para o usuário, e vai mostrar uma mensagem amigável, onde o usuário vai entender o que está acontecendo, beleza? Vamos executar então. Então, digite um número para a soma. Vou colocar 24 e vou colocar 3. A soma dos números é 27, beleza? 24 mais 3, 27. Beleza, deu tudo certo. Agora, vamos executar de novo e vamos passar uma letra para ver o que que acontece. Então, eu vou passar 24 e vou passar um E agora. Ah, e tá vendo que ele mostrou para mim, ó? Não foi possível realizar o cálculo, só é permitido números inteiros. Eu até escrevi números inteiros aqui errado. Números inteiros. Vou até executar de novo. Vou passar 2 e W. Ó, não foi possível realizar o cálculo, só é permitido números inteiros e uma carinha de triste. Então, tá vendo como a gente já mudou um pouquinho a cara aqui do erro para o usuário? É aí que entra a manipulação de exceções. É quando você utiliza o try e o catch. Você pede para ele executar um bloco de código que você sabe que pode acontecer sim alguns erros, e aí você pode capturar ou a exceção específica, se você sabe qual erro pode acontecer, ou você pode pegar exceções genéricas. Então, a exception, por exemplo, herda de trueable. Então, a exception, ela é várias classes herdam dela. Então, tipo, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, para number format exception, ela vai herdar de legal argument exception, vai herdar de runtime exception, e runtime exception vai herdar de exception, que é a mais genérica que a gente tem aqui, sabe? Então, quando você sabe o tipo de exceção que a sua aplicação vai lançar em um trecho de um código, você pode colocar diretamente aqui. É até mais fácil e legal de você manipular a exceção aqui de acordo com a sua necessidade. Mas caso você não sabe realmente qual é a exceção que é lançada aqui, você pode usar uma genérica, por exemplo, que é a exception, ok? Tanto que se a gente executar aqui, ó, não vai alterar nada para a gente. Ele vai conseguir capturar, é a mais genérica,
Então, não vai ter nenhum tipo de problema. Vou passar o 2 e um R, ó. Não foi possível realizar o cálculo, só é permitido números inteiros. Então, não alterou nada pra gente. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre manipulação de exceções. Então, é algo bem simples, você só precisa entender qual exceção específica o seu código pode lançar. Se for várias e você souber, você pode usar até diversos cats aqui, não teria problema. Só que aí você tem que organizar por exceções, por hierarquia, né? Se você colocar aqui, por exemplo, ó, a exception por último, beleza, não vai ter nenhum problema. Só que se você inverter aqui, por exemplo, ó, ele vai reclamar. Ele vai falar que o number format exception, ele já é capturado aqui na exceção, porque é genérica. Então, geralmente a genérica você coloca por último, para ele não roubar todas as exceções depois dele, porque como ele é a mais genérica, ele pode pegar qualquer exceção. Então, se você souber quais são as suas exceções, se for várias e etc., aí você coloca por ordem de hierarquia aqui. Então, você pode ter diversos cats de acordo com as exceções que o seu código pode lançar. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre manipulação de exceções. E é isso, pessoal. Até a próxima.